galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o CID Concursos. Então, galera, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. E antes que você pense, isso cai em concurso? Óbvio que cai. Gente, quanto mais a banca trabalhar o processo da análise textual, mais é a possibilidade desta banca trabalhar a questão da intertextualidade. Afinal de contas, as bancas hoje em dia elas estão mudando a perspectiva. Antigamente o camarada ele trabalhava o cunho gramatical puro e simples, com frases isoladas, pronto e acabou. Cada vez mais hoje em dia a gente trabalha a gramática atrelada ao texto. Então não é a frase solta, é a frase dentro de um contexto determinado, ou seja, além de fazer a análise gramatical e a análise sintática, a gente está levando em consideração uma análise semântica, uma análise textual. Então, a gente tem de entender que a intertextualidade se fará presente, principalmente na banca FGV. A banca FGV adora, mas isso não significa que o CESP não trabalhe, não significa que a Sesgran Rio, que a ESAF, que a VUNESP, que a Exatos, que a SME, que é a Fundação João Goulart, não vai trabalhar. Ou seja, a intertextualidade é algo muito presente. Por exemplo, se a gente for pensar então nos vestibulares, os vestibulares trabalham direto, demasiadamente a intertextualidade. Porque, gente, inter vem de estar dentro, é quando um texto entra no outro, é quando um texto dialoga com o outro. Então, intertextualidade é basicamente isso, é perceber que um texto está dialogando com o outro. E para que eu possa perceber isso, gente, eu tenho de ter um conhecimento de mundo grande. Então, a intertextualidade, de certa forma, é um fator de interpretação. É o que vai além do texto, é perceber os implícitos que estão ali. Então eu só consigo perceber a intertextualidade se eu tenho um conhecimento do outro texto. Só para vocês terem noção, recentemente numa prova de fiscal que teve aqui em Niterói, eles trabalharam a intertextualidade com o texto da Bíblia. Olha só que interessante. Então, sonetos conhecidos, livros conhecidos, a Bíblia, que é um texto muito conhecido, sempre fará parte de questões em que nós vamos trabalhar a intertextualidade. Gente, vamos começar a fazer o estudo dirigido e a partir do momento que eu me sentir tranquilo para dar os exemplos de algumas intertextualidades muito interessantes, eu vou fazendo, beleza? Então aqui, ó, intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto. Música, pintura, filme, novela, etc. Toda vez que uma obra fizer alusão a outra, ocorre a intertextualidade. É muito comum a gente perceber a intertextualidade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso com mais calma, através de duas formas, da paráfrase e da paródia, não é? Agora, quais são os exemplos para que isso aconteça? São vários, como estão elencados aqui, ó, na música. Porra, música, então, eu faço várias aqui, ó. Eu faço vários processos de intertextualidade. Quando eu fiz aquele samba do porquê, que eu brinquei com a música do Almig Neto, aquela Conselhos. Quando eu fiz a musiquinha do complemento nominal, com a adjunta de nominal, que a gente trabalhou com a música do padre Marcelo Rossi, isso é intertextualidade. O meu texto dialoga com o outro. Eu estou falando de um cunho gramatical, mas você percebe que eu fiz uma brincadeira com outro texto muito conhecido. Quando você pega, às vezes, uma propaganda, aquele camarada que faz o texto da Bombril, né? O texto não, né? Faz os comerciais do Bombril. Ele, uma certa vez, pegou uma foto da Mona Lisa e ele estava ali, ó, como se fosse a Mona Lisa. Ele estava dialogando com aquela pintura. E se você pegar, por exemplo, Chaves e Chapolin, principalmente Chapolin. Chapolin é um grande exemplo de como a televisão trabalha a intertextualidade, porque ele dialogou com diversos grandes autores da literatura mundial. Com Shakespeare, ele trabalhou com
o Dante Alighieri, ele trabalhou com o Goethe. Então, aquele episódio que tem, e aí você vai lembrar, né, da sua infância, aquele episódio que tem o camarada que fez um pacto com o diabo, o Fausto, que ele tem o xerim, xerion do diabo. Então, né, quando ele faz xerim, xerion do diabo, aquilo dali é um diálogo com o Fausto do Goethe. O que foi o Fausto? Foi um texto em que o Fausto, ele enganou o diabo. Na verdade, ele fez um pacto com o diabo. E no imaginário coletivo a gente sabe que quando a gente faz um pacto com o diabo, a gente sempre se dá mal. Mas o Fausto se deu bem. Por quê? Porque ele não pediu nenhum bem material. O que ele pediu? Conhecimento. E quanto maior o conhecimento dele, mais ele conseguia ludibriar o próprio diabo. Então ele acabou se dando bem. O Chapolin brincou lá com o Don Quixote, né, do Cervantes. Então tinha lá o Don Quixote, o Sancho Panza, né, e tudo aquilo dali expresso, era um diálogo, era uma intertextualidade. Romeu e Julieta, é claro que ele brincava, ele colocava Romeu e Julieta, né, Jumeu e Julieta, né, uma coisa assim, mas ele fez a intertextualidade. Ou seja, o que é perceber a intertextualidade? É perceber quando um texto dialoga com o outro. A gente tem alguns grandes exemplos, só que a gente só vai perceber se a gente tem o conhecimento daquele tipo de texto. Por exemplo, o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele, em determinado momento, faz uma referência, uma alusão à Divina Comédia, do Dante Alighieri, em que ele diz que o personagem, o Guimarães Rosa diz que o seu personagem está dentro do funil do capeta. Como é que eu vou perceber essa intertextualidade? Só se o meu conhecimento de mundo for amplo, o meu conhecimento literário for amplo, e eu tiver um conhecimento sobre a Divina Comédia. Por exemplo, o que era a Divina Comédia? Era uma viagem retratada ali do Dante, através do inferno, do purgatório e do paraíso. E como foi descrito o inferno? Através de anéis que iam diminuindo de tamanho, ou seja, iam afunilando. E quanto mais fundo ali naquele funil, mais perto do corpo personificado do capeta o camarada estava. Só vou perceber essa intertextualidade tendo conhecimento de mundo. Agora, uma questão de concurso, o camarada coloca: espelho, espelho meu, há algum país mais corrupto que o meu? E ele pergunta com que tipo de texto aquele ali está dialogando. Notoriamente, com o texto de um conto de fadas. Então é assim, é perceber essas nuances. Vamos lá, vamos cair para dentro, ó. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há duas formas, a paráfrase e a paródia. Vamos ver primeiro a paráfrase. Então aqui, ó. O que é a paráfrase? Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia. A gente vai colocar aqui agora, ó. Então vamos lá, antes de falar sobre o texto, paráfrase, se você já fez uma faculdade, foi provavelmente o que você mais fez lá dentro da faculdade, quando você ia trabalhar em cima daqueles textos, e aí dependendo, é óbvio, da faculdade, algumas faculdades gostam mais de trabalhos autorais, mas muitas, eu posso até afirmar que a maioria, quase a totalidade, gosta mesmo de paráfrase, porque é aquele texto que tem um know-how, tem um prestígio, porque não foi você que está dizendo, né? Foi fulano de tal que está dizendo, foi o autor tal, então você vai e parafraseia. Ou seja, você praticamente copia o texto do cara, mas você não copia,
você coloca com as suas palavras, você faz uma mudançazinha, e aí fica bonito pra caramba, porque não é você que está dizendo, é o fulano de tal que disse, e você disse a mesma coisa, mas com outras palavras, ele acaba percebendo, ele leu fulano, ele está parafraseando fulano. Por exemplo, eu trabalhando um texto de língua portuguesa, teria um prestígio muito maior se parafraseasse quem? O Bechara. Então eu vou parafrasear quem? Vou parafrasear o Zé das Condongas? Não, vou parafrasear o Bechara, que tem prestígio dentro do ambiente acadêmico na área de língua portuguesa. Agora perceba aqui, texto original, isso daqui já caiu diversas vezes, e aí isso já caiu em prova de concurso público, isso já caiu em prova voltada para pré-técnico, já caiu em prova voltada para pré-militar, já caiu em prova voltada para concurso de vestibular. Então isso daqui, várias e várias vezes, é um texto batido. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Todo mundo já ouviu falar nesta canção. Camarada podia passar o tempo todo na escola tacando bolinha de papel, mas ele já ouviu falar sobre isso. Aí aqui vem a paráfrase do Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. E aí, gente, a mesma sensação de saudade expressa na canção do exílio foi expressa aqui no texto do Carlos Drummond de Andrade, que é Europa, França e Bahia. Então, meu companheiro, ele tinha tanta saudade, estava tanto tempo afastado que até esquecia o que tinha ali. Então, ele disse com outras palavras a mesma coisa, ou seja, ele enalteceu o quê? A saudade que ele tem da sua terra, assim como Gonçalves Dias. Agora vamos observar o que é a paródia. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos, uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real, concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. Então vamos lá. Na paráfrase, o que o Drummond fez com o texto do Gonçalves Dias? Ele, da mesma forma, enalteceu a questão da saudade. É claro, com outras palavras, mas a gente facilmente percebeu a questão da saudade. Agora, olha aqui, um texto que é do Oswald de Andrade, O Canto de Regresso à Pátria. Então, vamos comparar aqui. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou seja, ele tem saudade das aves de sua terra. O canto era mais bonito. Por exemplo, o meu pai, ele é cearense. Assim como eu sou cearense também. Só que eu passei a minha vida inteira praticamente aqui no Rio de Janeiro, mas o meu pai passou sua juventude toda no Ceará. O meu pai, quando ele come um feijão, quando ele come uma carne de boi, ele fala assim, tá gostoso, mas não é como a carne do Ceará. Às vezes é até melhor, mas aquela sensação, sabe, de saudade, nostalgia, ele sempre fala, lá a carne do Ceará era muito mais gostosa. Mais ou menos o que acontece aqui na canção do Gonçalves Dias. Ou seja, ele sempre vai privilegiar sua terra, sua origem, sua base. Tudo que tem na sua base é mais importante. Pode ser até bacana no local em que eu estou, mas de onde eu vim era muito melhor. Agora aqui,
no Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Se os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, meu parceiro, na hora que ele bota minha terra tem palmares, é a chicotada mesmo. É para poder criticar o quilombo dos Palmares, é para poder criticar a sociedade escravocrata que a gente tinha. É uma quebra da ideologia do processo. Ou seja, é similar, faz lembrar, mas ele está dizendo outra coisa completamente diferente. Ou seja, não é mais uma paráfrase, e sim uma paródia. Então as paródias têm normalmente o cunho do quê? Da crítica social. Agora, pode ser um outro tipo de crítica, mas a crítica social fica mais enfatizada. Então, vamos pegar um próximo aqui, para a gente poder perceber a brincadeira. Ó. No meio do caminho, que é do Carlos Drummond de Andrade, a gente tem aqui, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Texto que a priori parece uma bobeira, né? Aí você fala assim, pô, o cara só contou que no meio do caminho tinha uma pedra. Porra, e daí? Isso aí eu também faço. Mas não fez. Agora, vamos perceber os implícitos aqui. Se eu for simplesmente compreender, eu vou perceber o fato que está expresso, que tinha uma pedra no meio do caminho, pronto, e acabou. Agora vamos interpretar o que o camarada quis dizer com isso. Qual foi a sua intencionalidade discursiva? Simplesmente dizer que tinha uma pedra no meio do caminho que ele podia ter chutado e pronto, e acabou? Não, foi mostrar que em todos os caminhos que ele percorria, sempre tinha o quê? Uma pedra, ou seja, em tudo na vida, sempre tem o quê? Um obstáculo. E aí, ó, o que a gente tem de pensar? Se tem um obstáculo no meio do caminho, se tem uma pedra no meio do caminho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, de alguma forma, ultrapassar esse obstáculo. Seja chutando esse obstáculo, seja passando por cima, do lado. Eu tenho que contornar, eu tenho que resolver esse problema. Tudo na vida tem um problema. E eu tenho que tentar solucionar. Ou seja, basicamente, foi isso que ele quis dizer. Ah, sim, agora eu entendi. Ah, nunca tinha pensado por esse viés. Ah, eu pensava, mas não sabia que era isso. Ah, então vamos lá. É basicamente isso. Tinha uma pedra no meio do caminho, ou seja, tudo que eu vou fazer sempre tem um obstáculo. Aí eu é que vou definir se eu vou ultrapassar ou se eu vou fraquejar diante daquele obstáculo. Se eu ficar fraquejando diante de qualquer obstáculo, eu não produzo nada, não é verdade? Então vamos lá. Agora aqui, ó, tem uma tirinha do Garfield. E Garfield é Garfield, né? Então aqui, ó, a gente tem o Garfield brincando na cortina aqui, né? Em cima da janela. Aí ele segura na cortina e olha o que acontece. Ele fica preso. Aí ele coloca aqui, ó. Aposto que vou ficar aqui até sábado. Aí depois ele coloca aqui, ó. Que azar, aqui estou eu enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no meio do caminho. No caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento. Tinha uma cortina no meio do caminho. Epa! Estudar samba. Agora, de onde que ele tirou este samba? De onde que ele tirou esse momento da risada? Do nosso conhecimento de mundo. De fazer perceber que é uma alusão, é uma intertextualidade ao texto Tinha uma pedra no meio do caminho, lá do Drummond. E aí ele fez essa brincadeira aqui, é por isso que ele chega à conclusão que dá samba, porque é parecido com um texto muito conhecido. Aqui foi só uma leve brincadeira. Não teve o mesmo cunho do Oswald de Andrade de criticar a questão escravocrata. Mas aqui também fez uma brincadeira, fez uma paródia. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos lá, ó. A comparação, aqui é até uma questão, né? Que a gente brincou aqui, ó. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que... Aí a gente tem aqui, ó, vamos lá. O texto 1 e a gente tem o texto 2. Aí ele coloca aqui, ó. O texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. Ele perde? Em nenhum momento ele perde, ele nunca vai perder, poxa. Podem fazer diversas paródias, podem ridicularizar o tanto que for, mas ele vai continuar com suas características de gênero poético.
B. O texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam a réplica do texto 1. Não, né, gente? O texto 2 ali é uma charge, uma tirinha, não é um gênero literário. É até uma brincadeira. C. A escolha do tema desenvolvido por frases semelhantes caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Não, são gêneros diferentes, a gente percebe isso claramente. Agora, letra D. Os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. Claro, trabalha a questão da consciência, trabalha a questão até da própria, da existência do mundo. Está trabalhando a questão do existencialismo. O que acontece na vida? O que eu faço diante dos obstáculos? O outro é uma brincadeira do Garfield. Então, são gêneros diferentes, mas possuem intertextualidade. Mas por que são gêneros diferentes? Porque foram trabalhados com uma intencionalidade diferente. Então, a resposta é a letra D. Aí, olha a letra E. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Não, o gênero é diferente. Pronto. Só de perceber que eram tipos de textos diferentes, que são gêneros diferentes, eu já não erro essa questão. Então, a resposta aí, letra D. Vamos para mais uma questãozinha, só para a gente poder trabalhar aqui, ó. Mais do que a mais garrida, a minha terra tem uma quentura, um bem-querer, um bem, um libertas quais será também. Que um dia traduzi no exame escrito, liberta que serás também. E repito, Vinícius de Moraes, Minha Pátria, Antologia Poética. E aí vamos lá, assim como Vinícius de Moraes, você provavelmente fez assim como eu e como Vinícius. Já viu aquele símbolozinho de Minas Gerais, que tem o triângulozinho, está escrito libertas que será também, e deve ter pensado, liberta que serás também. Agora, a frase em latim traduz-se comumente por liberdade ainda que tardia. Considere as seguintes afirmações. Número 1. O diálogo com outros textos, intertextualidade, é procedimento central na composição da estrofe. É a primeira afirmação. Segunda afirmação. O espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Terceira proposição aqui, terceira afirmação. O apego do eu lírico à tradição da poesia clássica patenteia-se na escolha de um verso latino como núcleo da estrofe. Aí tem aqui, está correto o que se afirma em. Vamos parar para pensar. Essa 3 a gente já elimina de cara, porque quando ele coloca aqui, ó, o apego do eu lírico à tradição da poesia clássica patenteia-se na escolha de um verso latino como núcleo da estrofe. Galera, quando ele colocou aqui, ó, libertas quais será também, ele inclusive colocou que traduziu liberta que serás também, ou seja, uma tradução errada. Então como é que eu vou parar para pensar que ele aqui estava levando em consideração a poesia clássica para patentear um verso latino como estrofe, como núcleo daquela estrofe? Claro que não, então isso aqui está errado. Agora, vamos pensar na 1 e na 2. Na 1 ele diz, o diálogo com outros textos, a intertextualidade, é procedimento central na composição da estrofe. Claro, quando ele pega aqui e ele destaca aquele texto muito conhecido, que é um símbolo de Minas Gerais, ele colocou aquilo dali como principal elemento da composição. E no final das contas, quando a gente faz uma intertextualidade, a intertextualidade acaba virando um ponto central. Então tá certo. Na 2, o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o autor, quer dizer, que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem uma quentura, um querer bem, um libertas que será também, que um dia traduzi num escrito, liberta que serás também. E repito, ou seja, mesmo que ele
repetir isso aqui, ó, e aí vamos parar para pensar. Por que ele repete? Porque pelo pensamento dele, é mais válido liberta que serás também do que liberdade ainda que tardia, ou seja, é questão do exemplo. Liberta. Se você liberta o outro, você será liberto. Então ele mostra sim que tem aqui, ó, um amor. Quando ele coloca aqui, o espírito de contradição manifesto nos versos, indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Realmente, não é oficial, mas também não é o quê? Conformista. Então tá certo, e a resposta aqui é a letra C de casa. Agora, vamos para uma próxima questão. Observe essa questão aqui, que interessante. Observe a capa de um livro reproduzido abaixo. A gente tem aqui um livro que tem aqui o Machado de Assis, né? Um livro de Machado de Assis, porque está aqui, ó, Memórias Desmortas de Brás Cubas. Aí tem aqui, ó, Pedro Vieira. Mas vamos parar para pensar. Como é que era o título do livro? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas se eu não souber, eu estou ferrado. Porque eu não vou saber e eu vou pensar que isso daqui é o original. Mas eu sei que isso daqui não é o original. Isso daqui é uma brincadeira com o original Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí a questão diz assim, ó, o título desse livro ilustra um caso de intertextualidade estabelecida por meio de... Gente, já está me mostrando que é uma intertextualidade. Então a resposta só pode ser o quê? Um procedimento paródico. Eu não poderia pensar num plágio, numa transcrição literal, porque também não foi, e numa paráfrase direta, porque foi o quê? Diferente. Então, ali é uma brincadeira, e claramente a gente percebeu a brincadeira. Agora, ó, vamos para uma próxima aqui para a gente poder brincar. Ó. Mais uma questãozinha aqui. Ó. Você sabia que com pouco esforço, é possível ajudar o planeta e seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. A atitude simples como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso reduzirão a sua conta de luz e as nossas emissões de CO2 na atmosfera. Planeta sustentável, conhecimento por um mundo melhor. Aí tem aqui, ó, assinale a alternativa que indica recurso empregado no texto. E aí, gente, aqui agora, o camarada trabalhou de forma bem objetiva, né? Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, letra A, intertextualidade, já que se pode notar a apropriação explícita e marcada por meio de citações de trechos de outros textos. Isso não ocorreu. Conotação. O que é conotação? É a linguagem figurada. Aí está aqui, ó, uma vez que o texto emprega em toda a sua extensão uma linguagem que adota um tom pessoal e subjetivo. Isso não ocorreu também. Letra C. Ironia, observada no emprego de expressões que conduzem o leitor a outra possibilidade de interpretação sempre crítica. Agora a letra D, denotação, pois há a utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial. Porque aqui ele baseou o texto na informação. Por isso que tem ali como cunho a função referencial. E se ele está trabalhando a informação, e é a informação para falar do planeta sustentável por um mundo melhor, que está falando aqui da questão da economia através das lâmpadas, meu companheiro, isso daqui só pode ser um texto objetivo, um texto denotativo. Então, por isso que a resposta é a letra D. E na letra E ele coloca metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve exclusivamente para tratar da própria linguagem. O que seria a metalinguagem? É quando, através da linguagem, eu exemplifico um termo da própria linguagem. Por exemplo, o dicionário ele é todo metalinguístico, porque a gente pega ali, através da linguagem, e vou explicando termos da própria linguagem, ou seja, é quando esse meta, que significa através da linguagem, eu explico outros termos da linguagem. Não foi o que aconteceu aqui. Então, resposta sem sombra de dúvidas, letra D de dado. E para finalizar aí a nossa brincadeira, olha só mais uma questão. E as ilusões estão todas perdidas. Isso é para você perceber que as questões nas provas
quando trabalham intertextualidade, apesar de exigirem um conhecimento de mundo maior, não são tão complexas assim. Olha só, esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de, ou seja, o camarada já me deu a resposta. Basta eu ter noção do conceito da intertextualidade. E ele já me disse aqui, que é a alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas. Quando ele coloca aqui, e as ilusões estão todas perdidas. Então o exemplo é de intertextualidade. A resposta dá 3 aí. E, gente, trocando em miúdos, intertextualidade é só quando um texto dialoga com o outro. Quando eu percebo isso, eu estou claramente diante de uma questão que trabalhou em intertextualidade. E como mensagem final aí da aula, ó, motivação faz você começar. Começar é mole. O hábito faz você continuar. Então, para estudar para concurso, eu tenho que ter o quê? Hábito. Tem de estudar todos os dias. Estudando todos os dias, você fica cada vez mais competitivo. Então, meu companheiro, é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.